queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nesse 34º domingo do tempo comum, nós meditamos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa solenidade ela se introduziu dentro da Igreja pelo Papa Pio XI em 1925 como uma resposta aos regimes ateus, totalitários, que negavam a divindade do Senhor, que negavam, na verdade, os direitos de Deus e da Igreja. Como hoje muitos regimes, não precisamos sair do Brasil para ver isto, que querem calar a voz da Igreja, dizendo que o padre, ele deve ser padre de sacristia, que se preocupa com a cor da toalha do altar, mas dizendo que o padre, ele não deve se meter em política, sendo que o padre também é um cidadão político, é um formador de opinião, e ele deve falar também de política, porque ele também estudou ética, estudou moral e conhece. Mas nesta festa, quando ela foi introduzida pelo Papa Pio XI em 1925, é interessante notarmos também o clima que estava na introdução dessa festa. Nós sabemos que havia a Revolução Mexicana, onde muitos cristãos foram mortos, enfrentaram ali a morte, derramaram o seu sangue e gritavam derramando o seu sangue, como último suspiro: viva o Cristo Rei! Assim davam as suas vidas ao Senhor. Hoje, com essa festa, essa solenidade, Cristo Rei do Universo, nós também meditamos o que significa Cristo como Rei do Universo. Na verdade, quando professamos que Cristo é Rei do Universo, nós professamos que Ele reina, que o seu reinado ele não tem fim, e que esse reinado, essa frase, essa profissão de fé, Cristo Rei do Universo, ela nada mais é do que a própria profissão de fé ensinada pelos apóstolos, que aponta Jesus como Senhor. Jesus que é o Senhor do mundo, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor de todo o universo. Na cruz, nós lemos em cima da cruz que Jesus é o Rei dos Judeus, que estava escrito em latim, grego e hebraico, Jesus, Rei dos Judeus. E nós hoje também vemos no Evangelho Pilatos, que dirá: tu és o Rei dos Judeus? E Jesus, é interessante que ele escolhe mostrar a sua realeza, procurando-se assemelhar a todos os homens, procurando, na verdade, até na cruz, ele que era o verdadeiro rei, a ser solidário com um malfeitor, ser solidário com aquele homem que diz: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no reino. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no reino. Aquele homem malfeitor reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Rei. Reconhece esse Jesus que tinha não um trono de ouro, de pérolas, mas o seu trono era o madeiro da cruz. Este homem que reconhece Jesus como Rei, agora, da sua vida. E a pergunta importante que nós, irmãos, devemos fazer nessa solenidade de Cristo Rei, não é se Ele reina ou não reina neste mundo, porque nós sabemos que este mundo está na mão de Satanás, que tenta o governar com a nova ordem mundial,
tenta governar por meio de tantas ordens secretas, tenta gesticular para que o homem se destrua a si mesmo com aborto, com eutanásia, com os regimes de esquerdas totalitários. Mas a pergunta que nós devemos fazer é se realmente este Senhor Jesus é o Rei da minha vida, do meu coração. E só assim nós saberemos responder, só assim nós saberemos se Ele realmente Ele possui a sua realeza em nós. Não importa se Ele é ou não reconhecido pelos governantes. Os governantes deste mundo, na verdade, pertencem a este mundo. Não reconhecerão o Senhor. Mas, e nós, reconhecemos o Senhor na nossa vida ou não o reconhecemos? Jesus, Ele é o Rei da minha vida? Nós podemos perguntar, quem reina dentro de nós? Os nossos pecados, a nossa vontade da carne, a nossa concupiscência, ou a graça de Deus que reina em nós? Segundo São Paulo, existem duas formas possíveis de viver. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9, São Paulo diz: ou nós vivemos para nós mesmos, ou para o Senhor. Se nós vivemos para nós mesmos, nós vivemos o reinado deste mundo, a realeza de Satanás, onde o homem se fecha em si mesmo, se torna solidário ao ato do pecado, à vida pecaminosa, pensa somente em si, no seu egoísmo ou na soberba. Agora, se o homem ele vive para o Senhor, ele tem como o seu Rei Jesus. E ele vive no reino do amor, da santidade, vive no reino onde ele não busca agradar a si mesmo, mas busca agradar a Deus, numa vida reta e numa vida justa. Busca a fazer o bem, não olhando a quem. Busca dar o máximo de si, sabendo que ele nada mais é do que um instrumento nas mãos do Senhor. Assim, o homem que vive para si, vive para o mundo, vive para Satanás, ele busca satisfação na glória e no poder deste mundo, quer ser osanado por este mundo. Agora, o homem que vive para o Senhor, ele busca não a sua glória, mas a glória de Deus. Ele busca não o seu reconhecimento, mas o reconhecimento de Deus. Assim, irmãos, nós podemos concluir que viver para o Senhor significa viver por Ele, para Ele. Viver por sua glória e dar a nossa vida por seu reino. É por isso que hoje, na primeira leitura da profecia de Daniel, diz: foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos de nação o servirão. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Porque o reino do Senhor é um reino que nunca será destruído. Os homens deste mundo, os governos, podem até tentar destruir o reino de Deus. Nunca conseguirão. Nós vemos a história da igreja, tantas vezes que tentaram destruir Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Napoleão, tantos homens, e não conseguiram destruir. Por quê? A igreja, ela busca viver a realeza do Senhor. Busca fazer neste mundo, trazer para este mundo o reino do Senhor. E os homens, mesmo assim, diante de tanto mal, ainda se dobram no reino do Senhor. O Salmo 92 canta: o Senhor é rei, revestiu-se de majestade, revestiu-se e cingiu-se de poder. E esse revestiu e cingiu-se de poder é o chamado que nós também
somos chamados a no Senhor nos revestirmos do poder. Já o livro do Apocalipse, que é um livro belíssimo, ele diz que o Senhor diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do universo. Assim, nós vemos que este Rei, que é Jesus, ele é Alfa e Ômega, o princípio de todas as coisas. E na nossa história cronológica, que é a história dos minutos e dos segundos, porque o tempo, ele é criado para nós, Deus é o eterno presente, Deus que criou o tempo, Deus está acima do tempo. Deus, nesse tempo criado para nós, ele entra com a sua presença, se fazendo homem em Jesus. E em Jesus nós temos a salvação da história, nós temos a salvação da nossa história pessoal, para que ele possa reinar e possa ser Deus na nossa vida. Neste momento, irmãos, eu quero proclamar o Evangelho de João, capítulo 18, 33 a 35, e após a proclamação do Evangelho, eu quero ainda convosco meditar um pouco mais neste tema da realeza do Senhor, Ele que é o Rei do universo e o Rei da nossa vida. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: tu és o Rei dos judeus? E Jesus respondeu-lhe: é por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram isto de mim? Disse-lhe Pilatos: porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: é como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Nós vemos que aqui nós estamos no interrogatório sobre a realeza de Jesus. Jesus que foi entregue a Pilatos, porque o poder religioso não podia levar à morte, apenas o braço estatal, Pilatos, o poder romano, tinha esta incumbência e este poder de levar um homem à morte. E Pilatos, diante de Jesus, a todo o discurso sobre a realeza. Pilatos, ele questiona se Jesus é rei. Sem dúvida alguma, Jesus, ele se apresenta como rei, mas não como um rei deste mundo, porque ele é um rei para este mundo. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Como para dizer, a minha realeza, nós podemos ver em algumas traduções em grego, a minha realeza não é o meu reino, não é deste mundo. A minha realeza não é deste mundo. Pois se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, disse Jesus. Porque esta realeza do Senhor, que mostra o verdadeiro poder que Ele tem de reinado, que é o do amor, que leva a construir o seu reino, que é um reino de amor, a construir o seu reino já aqui, neste mundo, mas sem a lógica deste mundo. A realeza de Jesus, irmãos, é uma realeza muito diferente da realeza humana, da realeza de Pilatos, porque a realeza de Jesus, ela se expressa totalmente na cruz, ela se expressa no lavar aos pés, ela se expressa na cruz dando a vida, ela se expressa no lavar aos pés, servindo servindo os irmãos, os necessitados. Já Pilatos, ele mostra a sua realeza humana, que é aquela que condena, que é aquela que lava as suas próprias mãos. Pilatos não lava os pés, ele não serve.
ele lava as mãos, ele passa para frente o problema condenando, matando um inocente. Jesus, ao contrário, ele é um rei muito diferente, uma autoridade muito diferente da autoridade do poder de Pilatos, porque Jesus ele mostra a sua realeza, como disse, no serviço a Deus. E Pilatos faz um questionamento a Jesus, como nós podemos ver no Evangelho, mas o que é a verdade? Jesus se entrega ao poder de Pilatos, se submete, como nós vemos no Evangelho. Ele se submete ao poder de Pilatos porque Jesus estava na verdade. Ele assumiu a sua própria verdade, que é assumir a sua missão. Jesus, ele é o homem da verdade. Ele é o homem da entrega. Ele é o homem, verdadeiramente homem, porque ele faz em tudo a vontade do Pai. Já Pilatos se mostra um homem da mentira, um homem que lava as mãos, um homem que não serve, um homem que foge da verdade para não perder o seu poder humano. Assim, irmãos, nós vemos que a verdade, o serviço, o deixar Deus reinar na nossa vida, nada mais é do que dar a nossa vida a Jesus. Jesus disse: se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. E de fato, nós sabemos que Pedro até lutou para que Jesus não fosse entregue, cortou até a orelha de Malco, porque Pedro ainda não conhecia o Senhor como rei, como este rei que não pertence a este mundo, que tem um reinado, uma realeza que é do alto. E Pedro acreditava ainda de poder lutar com as suas pobres forças, com o seu pobre poder. Assim, Jesus, ele, com o seu reinado, ele é rei. Ele diz: eu sou rei, por isso nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Jesus, ele é rei para uma causa: dar testemunho da verdade, dar testemunho da sua entrega ao Pai. E a chave espiritual que nós podemos fazer neste dia é aquela que eu já fiz no início deste comentário, dizendo: será que Jesus é realmente o rei da nossa vida? O rei do nosso coração? Até o momento, irmãos, que nós queremos conduzir a nossa vida com as nossas próprias mãos. Até o momento que nós nos preocupamos excessivamente com as coisas, não abandonamos na mão de Deus. Até o momento que nós queremos reinar, queremos ser servidos, nós podemos também afirmar que o Senhor Jesus ainda não é o rei da nossa vida. Não interessa para nós se Jesus é o rei do universo. O que deve interessar para nós é se Ele está sendo o reino da nossa vida. Porque se Ele não reina na nossa vida, ou na nossa vida reina o pecado, ou reina a carne, as concupiscências da carne. E eu te pergunto, irmão, o que está reinando no teu coração? Quantas pessoas que eu encontro, às vezes, fazendo oração, pessoas estas que ainda não abandonaram a sua vida a Deus, querem a todo custo controlar as situações, controlar tantas coisas, tantas pessoas ao seu redor, mas não deixaram para que Deus conduza todas as coisas. Se o Senhor, Ele é rei, rei da tua vida, você, meu irmão e minha irmã, é chamado a abandonar a tua vida a Ele e deixar que Ele reine, não da maneira como você queira, mas da maneira como Ele deseja reinar. E eu vos deixo neste momento a bênção especial e materna da Gospel Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos unidos em oração
uma boa semana, permanecemos na paz.